Eles já são mais de 100 mil, mas na maior parte do tempo permanecem invisíveis aos olhos da sociedade. Circulam pelas cidades e fazem do espaço público a sua morada, por razões que vão desde o desemprego até a dependência química, mas muitas vezes são taxados como marginais ou preguiçosos. Quem vive na rua é tão cidadão quanto qualquer outra pessoa, mas normalmente fica escondido sob o véu do preconceito e da indiferença. No ponto de encontro de hoje, a vida da população de rua no Brasil. Você saber que você tinha uma casa, que você tinha sua cachorra, que você tinha uma vida. E saber que ali você perdeu tudo. Perdi família, perdi mãe, pai, irmãos, amigos, casamento, minha filha, trabalho, né? E tudo por causa do álcool e da droga. Foi onde eu cheguei na rua, né? Morei 6 anos, e dormir na calçada e viver, né? Como um lixo mesmo. A rotina de quem vive em abrigos na cidade de Campinas. Daqui pra frente agora é só lutar e conseguir vencer, né? Porque eu acho que eu consegui renascer. E o recomeço de quem encontrou em um projeto social de Valinhos a chance de retomar a vida fora das ruas. Meus planos é tocar esse projeto pra frente e não pensar mais naquela vida que eu levava antes, né? Porque eu era horrível. É agora no Ponto de Encontro. Fazer do espaço público sua casa temporária. Quem vive em situação de rua se torna personagem de uma história que tem como cenário as calçadas e viadutos da cidade. E também alguns personagens em comum. Um estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2008, quando instituiu a Política Nacional da População em Situação de Rua, colocou indicadores desse perfil como sendo pessoas acima de 18 anos até próximo aos 50, com escolaridade no geral mais baixa, mas também que inclui pessoas com escolaridade mais alta até pessoas com superior completo. No geral, eles têm uma atividade, não é que eles são desocupados, eles têm uma atividade de trabalho para sobreviver na rua. Não um trabalho formal, né? Mas tem uma forma de sobrevivência. No geral, eles vivem na rua ou estão na rua por questões que vão desde questões estruturais, conjunturais, por exemplo, o desemprego, a diminuição da oferta de trabalho, ou também por questões de natureza da história pessoal de cada um, que envolve a ruptura de vínculo com a família, as relações afetivas e, atravessado por tudo isso, algumas situações de transtorno mental, alguns adoecimentos e também por dependência de substância psicoativa. essas pesquisas mostram que o que gera a situação de rua, o que leva as pessoas da rua é multifatorial. Existem vários fatores envolvidos. O principal deles diz respeito à vinculação familiar, à organização familiar, né? Mas também a questão das drogas, a violência. A maior parte das pessoas que estão em situação de rua são egressas do sistema prisional. É uma questão importante porque as pessoas, quando entram para o sistema prisional, e mesmo que elas consigam pagar o que elas devem para o Estado, elas têm uma dificuldade muito grande de vincular novamente a família, de lidar com o preconceito por ter passado pelo sistema prisional, principalmente conseguir novos empregos. E quando não consegue emprego e também não volta para o tráfico de drogas ou não volta a cometer o ato infracional que cometia antes, o que sobra para ela é a rua, né? Outros fatores importantes é a questão do desemprego, que é uma coisa que é muito presente atualmente, né? Em Campinas a gente tem percebido várias pessoas que estão ficando desempregadas e aí são despejadas das suas residências, né, por dificuldade de pagar o aluguel e acabam parando em situação de rua. É um fenômeno que a sociedade também não consegue visualizar muito bem ou sem preconceito, porque o morador de rua ele ocupa um espaço que é público, mas as pessoas, no geral, se incomodam com esse personagem ao redor da cidade ou em torno da cidade, como se isso fosse feio. Então, há uma reclamação da sociedade para que o Estado tome providência para retirar essas pessoas
do espaço público. É como se tivesse que ser feita uma higienização social para que elas não sejam vistas. Por quê? Porque o espaço público tem que ser bonito, limpo. Mas viver na cidade é um direito de todos. Por ser uma experiência que as pessoas não querem passar por elas têm uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar, né? Quando você consegue se imaginar naquela situação, você consegue se colocar no lugar do outro para poder entender como ele sente, né, as necessidades que ele tem. Essa dificuldade que nós temos de fazer esse exercício, de nos colocarmos numa situação que é desagradável, é muito complicada, né? E isso faz com que as pessoas então fechem os olhos, ignorem. E isso é um potencializador muito grande para as políticas higienistas, como a gente tem visto em alguns municípios, né? Então, a gente manda prender, a gente interna em situações precárias, em comunidades terapêuticas ou em clínicas, né? Muitas vezes essas comunidades elas não seguem as normativas que respeitam os direitos humanos, né? Outras vezes elas acabam sendo paliativa porque elas não conseguem resolver aquilo que está na raiz do problema dessas pessoas, né? A pessoa não tem emprego, a pessoa não tem residência e por conta disso ela está morando na rua e por conta disso ela está também fazendo uso de substância. Ela vai para esse local, ela passa a ter alimentação, ela passa a ter um lugar para morar, mas é transitório. E quando ela sai desse tratamento, né, ela continua sem emprego, ela continua sem lugar para morar e aí a chance dela voltar para a rua é muito grande. A gente tenta desmistificar um pouquinho essa questão da higienização, né? Às vezes eles estão na rua por opção, por mais que a gente ofereça serviços, eles querem permanecer na rua, né? É uma vontade deles. Então não tem como a gente chegar e falar assim, olha, eu vou tirar você daqui, porque a gente recebe várias ligações, olha, eu tô com um morador de rua aqui na minha porta, vem tirar. Nós não temos, eles têm o direito de ir e vir, né? Então nós não temos esse poder de tirar o morador de rua. Então existe sim, quando se fala de trabalho, quando os próprios serviços que nós desenvolvemos são cobrados dessa forma, né? Eu gostaria que tirasse o morador de rua. Não, a gente tenta trabalhar, é claro, muitos deles a gente oferece serviços que possam melhorar a qualidade de vida deles, no entanto, quanto eles queiram sair da rua. O preconceito para com a população em situação de rua é a grande barreira que impede a reinserção dessas pessoas na sociedade novamente. Aliás, até falar em reinserção é uma coisa meio contraditória, porque elas fazem parte da sociedade, né? Só que como a gente não quer olhar, a gente coloca que é como se não fizesse parte da nossa sociedade, mas é um lado da nossa sociedade e que a gente precisa cuidar também. E é esse preconceito que impede que essa pessoa possa conseguir um novo emprego, se organizar e ter autonomia financeira para poder sair da situação de rua, né? Esse preconceito também impede que ela possa criar outros vínculos com a sociedade, fazer amigos e essa dificuldade de fazer vínculo coloca ela numa situação de isolamento que potencializa muito o uso de drogas, né? Existe uma pesquisa feita por um psicólogo americano que ele coloca que a questão social e as vinculações, a maneira como as pessoas se conectam é o que pode ser um fator protetivo para diminuir o consumo de drogas ou para evitar, né? Se você considerar isso e considerar que as pessoas que estão em situação de rua acabam se isolando, né? Você pode falar, mas muitas vezes eu vejo eles em grupo na rua, mas são grupos muito mais para se proteger do que um grupo de amizade, um grupo de troca, né? Um vínculo, não é um vínculo afetivo, né? Então essas pessoas acabam se isolando e a droga passa a ser um fator de alienação dessa situação de isolamento, desse sofrimento que vem pelo isolamento. É muito importante quando a gente olhar para uma pessoa em situação de rua, a gente vê ali um ser humano que tem as suas necessidades e que também tem a sua história, né? Apesar dele estar numa situação de rua, que pode ser até fruto de uma escolha dele, né? Ele tem uma história para ter chegado até aquela situação, né? Muitas vezes se fala assim, o cara quer ficar em situação de rua, né? Muitas vezes você pergunta para ele, ele quer, porque ele não quer ir para o abrigo, porque ele não quer voltar para a família. Mas quando você vai além dessa pergunta e procura entender o porquê que ele prefere ficar em situação de rua, você vai ver que tem uma história para isso. Um dos caminhos para deixar a rua são os abrigos. Nossa equipe foi conhecer como é a rotina de um deles aqui na cidade de Campinas. Acompanhe. Perdi família, perdi mãe, pai, irmãos, amigos, casamento, minha filha, trabalho, né? Tudo por causa do álcool e da droga.
Foi onde que eu cheguei na rua, né? Morei 6 anos, de dormir na calçada, de viver, né? Como um lixo mesmo. Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu comecei a andar sem rumo, né? Fiquei na rua, dormi na rua, não sabia onde era a minha casa, fiquei perdida. É angústia, né? De você, tipo, lembrar que você tinha suas coisas e de você perdeu tudo. É angústia de você saber que você tinha uma casa, que você tinha sua cachorra, que você tinha uma vida. E saber que ali você perdeu tudo. E você não tem pra onde ir. Edinaldo, Gracinda e Drica. Pessoas com trajetórias de vida semelhantes, marcadas pela experiência infeliz de terem morado na rua. Na memória, episódios tristes que, de alguma forma, revelam a rotina dos mais de 100 mil brasileiros na mesma situação. É nojento, é humilhante, sabe? É muito triste. Eu dormi na rua, eu fui violentada. Porque eu não tinha defesa nenhuma. Morador de rua é mal visto, né? Como vagabundo, ladrão. Ai, de verdade, enxerga com desprezo. Enxerga com desprezo. Te dá uma tristeza de você ouvir uma coisa que você não é. Mas você tá ali porque não é porque você quer. É uma força maior do que eu. Eu não nasci bebendo. Segundo a Secretaria de Assistência Social de Campinas, o município tem cerca de 620 pessoas em situação de rua no momento. 85% delas são homens e 15% mulheres. Mas o trio, há algum tempo, resolveu deixar essa estatística com o apoio de abrigos mantidos em parceria com a Prefeitura. Visitamos 2 deles, o Nossa Casa, que acolhe homens e transexuais, e também o Santa Clara, que atende o público feminino. No primeiro contato, a gente vai levantando as demandas e necessidades desse usuário. Qual que seriam essas primeiras demandas? Geralmente é questão de documentação, se está tudo ok, questão de saúde. Nós levantamos a questão de perfil de trabalho para inserção no mercado de trabalho ou outra atividade geradora de renda. E dentro da casa, no seu dia a dia, a gente também oferece serviços que vai desde a questão de uma oficina para que tenha uma ocupação, que vai desde o viés terapêutico, mais de ocupação também. Nós temos uma equipe técnica que dá todo o suporte psicossocial para os moradores que aqui estão também. A gente também levanta aí, no histórico de acompanhamento dos usuários, dos moradores, a questão de contato familiar, se tem essa demanda, se tem esse querer. A gente sempre constrói junto com eles o que eles querem para se organizarem e saírem daqui da casa, digamos assim, com todo o suporte necessário para que consigam dar sustentabilidade lá fora sem ter alguma questão de volta às ruas. Eu agradeço a Deus por estar aqui, né? Eu venho retomando a minha vida novamente, né? Assim, agradeço muito a Deus por esse lugar, pela equipe toda, né? Que eu não tenho que reclamar de nada, porque aqui não me falta nada, entendeu? Tudo que eu preciso, a equipe me ajuda, então não posso reclamar de nada desse lugar. Né? Mas você pretende reconstruir a sua vida? Estou começando. Enquanto não encontra um emprego formal, Edinaldo se dedica à venda de tapetes e panos de prato. Da cozinha, seu lugar preferido na casa, Drica já faz planos para quando se recolocar no mercado. Eu já fiz até um voto com Deus, que eu quero ajudar as pessoas de rua. Tipo, uma vez por mês eu tirar um pouco do meu salário, fazer umas marmitas, fazer uma coisa de alimentação e entregar pro pessoal na rua. Porque não seria justo, né? Eu passar por toda a situação e não aprender, não ter uma lição de vida, né? Passar por isso e não olhar o próximo que está na mesma situação que eu. A partir de agora, a meta de cada um deles é recomeçar. E de uma maneira diferente, bem longe das ruas. Daqui pra frente agora... É só lutar e conseguir vencer, né? Porque eu acho que eu consegui renascer. Uma experiência que a gente tem com população em situação de rua é que quando ela sai da rua e ela consegue ir para um abrigo em que ela consegue ali melhorar sua autoestima, se organizar, se vestir bem, ter o autocuidado e fazer amizade com outras pessoas, ela não precisa nem do tratamento para dependência química na maior parte dos casos. Ela reduz drasticamente o consumo de substância e consegue ter uma vida organizada.
né? Eu já vi várias experiências dessa, que a partir do momento que a pessoa consegue se vincular de uma forma diferente com a sociedade, ela consegue também diminuir o uso de substância. Existem dois serviços da prefeitura que atendem essa população, que são fixos, que é o Centro Pop, que é um lugar aberto que funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, onde eles podem procurar, eles têm acolhimento, têm assistente social, psicólogo, fazem todo o atendimento em grupo, oficinas. Então a gente tem esses serviços da abordagem para aqueles que ainda permanecem na rua. Fora os que não permanecem, que são encaminhados para serviços de acolhimento, a gente tem 3 abrigos masculinos, né, 3 que a gente chama de abrigo. Existe uma diferença aí de abrigo para casa de passagem. A gente tem uma casa de passagem, que a casa de passagem o tempo dele é menor, né? A pessoa que está mais estruturada precisa de um tempo menor. E a gente tem um abrigo feminino que atende mulheres com filhos, né? Então, assim, esse abrigo feminino é o abrigo mais novo que nós temos. Ele foi criado há 3 anos, né? Completou 3 anos agora. E diminuiu bastante o número de crianças que foram para adoção por conta desse abrigo. Então lá o tempo da mulher é até um pouco maior, né? Elas podem ficar também de 6 meses, mas ficam mais de 1 ano. A gente atende mulheres grávidas também nesse abrigo, possam ter o bebê e conseguir a reinserção de novo. É importante, por um lado, uma campanha de conscientização, né? Tanto nas universidades, na igreja, nas escolas, para que as pessoas possam entender e problematizar um pouquinho o que é estar em situação de rua, né? A maior parte das vezes as pessoas pensam, olha, ele está em situação de rua porque ele não quer trabalhar, porque ele é vagabundo, né? E é muito mais complexo do que isso, né? Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, das pessoas todas que eu conheço em situação de rua que eu já atendi, nenhuma teve uma família perfeita, independente da classe social de onde ela vem. Ela pode vir de uma classe social mais abastada, mas ela tinha um problema dentro da família, de um pai abusador, de um pai violento, de uma mãe não assertiva, né? Uma situação bem complicada. E quando você consegue problematizar e fazer com que as pessoas venham para além daquilo que é só o sintoma, que é estar na rua, né, pode talvez entender um pouquinho melhor aquela pessoa e aceitar que possam ser feitas outras coisas. Acreditar que um caminho longe das ruas é possível, encontrar formas de tornar esse projeto realidade. Esse é um dos lemas de um programa desenvolvido na cidade de Valinhos com a população de rua do local. É uma ajuda necessária para quem dá os primeiros passos em uma nova direção. Uma nova chance. É isso que há 4 meses o projeto Moradores de Rua vem oferecendo para homens e mulheres que vivem em situação de rua na cidade de Valinhos. O projeto nasceu da iniciativa de uns jovens aqui da cidade de Valinhos, não vinculados à igreja, mas uma juventude comprometida com a causa social, de levar sopa para os moradores de rua no inverno, né? Então pediram lá o espaço do centro pastoral e levaram alguns dias, mas depois, diante do frio da época, né, eu abri algumas salas do centro pastoral para acolhê-los, né? Então, nesse momento, eles começaram a arrumar colchão e vieram muitas doações. A ideia, a princípio, era que eles dormissem ali, mas tamanha doação de coisas que acabou que dávamos café da manhã, almoço, janta. Tendo em vista que o centro de Valinhos é muito próximo de onde é um facilitador para que eles usem a droga, o álcool, esse ano nós resolvemos dar um passo, né, e buscar um outro espaço onde eles pudessem se sentir mais tranquilo e longe do centro. E foi aí que surgiu a ideia de vir pedir à Prefeitura, ao Poder Público, esse espaço que estava desocupado para poder acolhê-los, não deixando de dormir na rua. A princípio, seguindo o mesmo princípio do início, de que eles viessem para cá dormir apenas, né, e tomar o café da manhã e voltassem para a rua. Mas por iniciativa deles mesmo, né, que pediram para que ficassem aqui, nós fomos deixando. Os moradores começaram então a fazer melhorias no local, que aos poucos vai se tornando um lar. O projeto oferece oficinas,
e a oportunidade para essas pessoas retornarem ao mercado de trabalho. E outras atividades que a gente tem conseguido aí, por exemplo, de contato com a família, inserção, voltar para casa, trabalhar a autoestima também deles, né? Saber que eles não são moradores de rua, estão em situação de rua. E o que a gente tem trabalhado muito aqui também é o espírito de família, né? Fazer com que todos se sintam de uma única família. Através das atividades desenvolvidas aqui no projeto, nós temos como maior objetivo, né, a promoção da autonomia e o resgate da identidade dessas pessoas. Outra iniciativa é a Padaria Solidária, que apresenta resultados positivos e já é exemplo de eficiência para a comunidade. Gildo era salgadeiro antes de morar nas ruas. Com o projeto, além de voltar a pôr as mãos na massa, pode construir uma nova vida. Agora os meus planos é tocar esse projeto para frente, entendeu? Dos pães, né? E não pensar mais naquela vida que eu levava antes, né? Porque eu era horrível, entendeu? E pensar em tocar para frente o projeto, né? Elaborar outras coisas, entendeu? E é isso. Essa antiga escola, que estava desativada, hoje oferece não só um espaço para as atividades do projeto, mas a esperança para aqueles que já se viram sem nada. Hoje eu quero, com certeza vou conseguir, eu vou terminar meus estudos, vou pegar uma faculdade, se Deus quiser vou terminar minha enfermagem, que eu comecei e não terminei. Vou tirar minha cartinha, vou me estabelecer, pegar minha casinha também, se Deus quiser, logo, para poder estar trazendo minha família para perto de mim. Graças a Deus eles voltaram a conversar comigo, estão trocando bastante ideia comigo só a respeito de serviço, a respeito da saúde, estão me dando um apoio também. E mais para frente eu pretendo, se Deus abençoar mesmo, abrir meu próprio negócio, uma lanchonete, qualquer coisinha para poder ir tocando a vida. Quando essas pessoas conseguem esse cuidado integral, a chance delas sair em situação de rua é muito grande, né? Eu diria que está para cima de 70%. Agora, quando as pessoas são olhadas apenas de forma parcial, né? Olha, ele não quer trabalhar, então ele é vagabundo, vou dar uma enxada para ele, mas você desconsidera que ele não tem um histórico familiar que favoreça ele a cumprir uma rotina, ele se organizar, tanto psiquicamente quanto também na prática, na vida prática. Quando você ignora que existem questões de saúde mental que também são importantes e que precisam ser cuidadas, quando você ignora que ele tem um histórico que dificulta ele conseguir um emprego, que gere uma renda para ele sair em situação de rua, quando você ignora tudo isso e cuida só de uma coisa, é muito provável que você tenha um efeito paliativo, né? E que não garanta aí a saída dessa pessoa da situação de rua. Primeira coisa que a sociedade tem que olhar, são pessoas, são seres humanos e que por motivos diversos que já destacamos anteriormente, estão vivendo uma situação de rua. Como a sociedade tem que desconstruir outros mitos que foram rompendo, mas que ainda é presente, por exemplo, o preconceito em relação à pessoa que tem uma deficiência. Quanta luta e quantas dificuldades, até hoje, para a pessoa com deficiência ser inserida numa escola, né? Ela ter o direito de frequentar uma escola normal e não ser escondida numa outra escola só para ela, né? Ela tem que viver com o mundo e assim também as pessoas em situação de rua. Parece que é uma coisa complicada de trabalhar isso, mas a primeira coisa é ver o sujeito como um sujeito de direito e como um ser humano. E o ser humano ele é complexo no sentido de ter várias necessidades, né? Mas o cuidado dele não é tão oneroso para o poder público quanto manter uma pessoa em situação de rua. Existe uma pesquisa também que mostra que uma pessoa em situação de rua ela custa muito mais para o Estado do que o processo de retirada dela da rua, né? Ela estando na rua, ela não consegue frequentar, por exemplo, uma unidade básica de saúde para poder cuidar da sua diabetes. Mas estando na rua, ela tem crise de diabetes e ela gasta uma fortuna nas internações por conta disso, né? A pessoa estando na rua, ela gera um gasto para a saúde, né, e para o Estado, para a segurança pública, porque muitas vezes acha que para resolver a questão de situação de rua é para a segurança pública, e a segurança pública é uma coisa que é cara, é uma política que é cara,
né, e que poderia estar sendo utilizado para outras situações, né, para o combate ao tráfico de drogas, para outros tipos de violência, mas acaba sendo direcionado para a população em situação de rua, onerando o Estado, onerando essa política pública, e poderia ser cuidado de uma outra forma, desde que cuidado de uma forma integral. Preconceito é uma coisa que está não só para a pessoa em situação de rua, mas para várias situações, que é assim, o que a gente tenta fazer é desmistificar. Porque eles às vezes ficam, o ladrão de rua, ele vai lá, ele rouba, ele faz isso. Ou a pessoa em situação de rua, ela não faz isso. Ela não rouba, ela não machuca, não... A gente tem assim, né, a gente conhece vários que estão na rua e se sai cumprimentando, eles até nos protegem, né? Eu diria assim que eles até nos protegem. Então, você desmistificar essa questão que eles não são bandidos, eles não são marginais, eles estão ali por uma situação específica, uma situação X, que às vezes até contra a própria vontade deles, e é isso que os nossos serviços vêm fazendo, né? Quando vai se falar, principalmente quando você vai instalar um equipamento, por exemplo, que vai atender a pessoa em situação de rua, a própria vizinhança, já antes do equipamento ir para lá, já tenta fazer abaixo-assinado, e a gente tenta desmistificar, tenta trazê-los para o equipamento, para conhecer a real situação. Então, assim, o nosso trabalho também consiste nisso, da quebra de paradigma, para eles entenderem que isso é uma situação específica, que às vezes nem todos escolheram estar ali. Olhar essas pessoas para além daquilo que é superficial e entender que elas têm uma história, eu acho que é essencial para a gente poder construir uma sociedade menos violenta, mais justa, menos excludente, né, e que a gente possa ter mais qualidade de vida. Todos nós, não só quem está em situação de rua. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!